Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Obrigado por abrir as portas de sua casa para nos receber mais uma tarde, no início de Shabbat. Que seja o seu dia abençoado. Que Deus possa estar presente em teu coração, na tua casa, em teu lar, nos teus caminhos. Que seja o teu testemunho uma luz a tantos que almejam a salvação e buscam por misericórdia ter um encontro com aquele que traz em definitivo expiação e confirma a esperança do Olam Haba, do reino futuro, da equidade, da justiça, do leão comendo palha como boi, da criança pequena metendo a mão na cova do basilisco, do mal que não se faz em todo o monte da santidade, da justiça tão esperada, do jardim do Éden tão almejado. Que tantas bênçãos sejam realidade em tua e na minha vida. E que neste dia, quarto mandamento do decálogo de Deus, sejamos por ele abençoados e mais uma vez agraciados, amados. Que permita ele, o Eterno, levantar o seu rosto sobre nós e nos dar a paz. A paraxá dessa semana, Pinchas, fala a respeito de uma ousadia controlada, de um destemor e coragem em nome do zelo, do amor, dos cuidados, dos desprendimentos de um homem que busca fazer valer a santidade de Deus, a seriedade no compromisso em servi-lo e de forma exemplar uma conduta ou atitude que define aquele que sabe quem é o Deus Criador. O que requer de nós o Deus soberano? O que espera de nós o Deus soberano? Livro de Números, capítulo 25, diz assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Observe algo interessante: prostituição com filha de moabita. Por quê? Porque Deus chamou, nos diz o livro de Shemot, capítulo 19, verso 5, para ser uma nação peculiar. Quando Deus livrou o povo de Israel das terras do Egito, ele derramou as pragas para que ele mesmo apresentasse seu cartão de visita e se fizesse conhecido ao faraó. No entanto, quando ele no deserto realizou todos os milagres e cuidou de Israel, ele disse: para que vocês saibam que eu sou o vosso Deus, eu sou de vocês, o vosso, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para Faraó, eu me fiz conhecido aos egípcios, mas de vocês eu sou o Deus que os traz a redenção, que os tira da escravidão, que os santifica mediante os mandamentos. Porque 50 dias depois de saírem da terra do Egito, aos pés do Sinai, que significa o lugar, Deus entrega pelas mãos de Moisés o real e literal significado da liberdade, os mandamentos. Por isso não nos estranha o prazer de Davi nos mandamentos de Deus e o meditar na lei de Deus de dia e de noite, como ele mesmo diz nos seus escritos. Elas convidaram o povo aos sacrifícios, Números 25, 2. Sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Comer também significa ter comunhão. As mulheres influenciaram tanto os israelitas que a prostituição se dava a nível de idolatria profunda, o inclinar diante dos deuses e o alimentar dos manjares que as próprias moabitas comiam. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Deus definiu no seu zelo
tomar cabeças do povo e enforcá-los. Por quê? Porque Deus não admite prostituição. Deus não admite idolatria. A idolatria não é tão somente o ajoelhar-se diante de uma estátua de ferro ou de pau e apresentar-lhe adoração e culto, mas também a miscigenação, a mistura ou a concordância com outros povos, de forma que estes povos possam nos influenciar negativamente para que nos assentemos à mesa, comunguemos da mesma refeição e sirvamos aos mesmos deuses. Então, disse Moisés aos juízes de Israel, verso 5: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Aqueles que se prostituíram e casaram com mulheres à parte do povo de Israel deveriam ser mortos, e esta foi a palavra de Moisés: cada um mate os seus homens. Ou seja, se o homem da sua tribo se prostituiu, assentou-se a uma outra mesa, comeu do outro manjar e adorou outros deuses, tal homem deve ser morto. E veio, nos diz a palavra de Deus, um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. A prostituição é uma transgressão grave, é dar as costas a Deus que nos ama, a Deus que proveu tudo aquilo que Israel tinha necessidade quando atravessou todo o tempo no deserto e quando adentrou as terras de Canaã. É apresentar gratidão diante de um Deus que apresentou tantos milagres diante de Faraó e não se identificou como Deus de Faraó, mas como o Deus dos filhos de Abraão, daqueles liderados por Moisés. Enquanto o povo chorava, nos diz o verso 7, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou no meio da congregação, tomou uma lança na sua mão. Finéias, Pinhas, filho de Eleazar, o filho de Arão, da tribo de Levi. Observe aí o zelo daquele filho do sacerdote. Ele toma uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou-me a ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Nos diz essa passagem que morreram muitos e muitos e muitos, 24.000. Mas o verso seguinte diz que Deus não consumiu os filhos de Israel. Ou seja, nos planos de Deus seria um extermínio muito mais amplo, diante da prostituição, diante da contaminação, diante da mistura, diante do peso desigual, diante do fato de que os filhos de Israel serviam ao bom e ao ruim. Não sabiam diferenciar o precioso do que era vil. Mas Finéias mostrou como deveria se agir. Que Deus, nas suas palavras e de uma forma direta, trabalha o seu ciúme positivamente sobre cada um de nós, de forma que não haja mistura. E mistura que permita uma contaminação, permita uma inflamação, permitam enfermidades espirituais. Por isso Shaul Hachaliah disse na sua palavra: para que não haja julgo desigual, o homem deve saber a que mulher poderá unir-se. Não vos submetais a julgo desigual. Mas que isso em Êxodo capítulo 20, conhecidíssimo de todos nós,
nos diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu tirei você de lá, da casa da escravidão, não volte para lá. Está claro, eu que tirei vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Então o que acontece? A partir do momento que Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, ele fala: não, outros deuses não, é por isso que eu tirei vocês de lá. Dentro do mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 20, verso 14 diz: não adulterarás. Quando se fala em adultério, comumente vem a mente do homem ou da mulher, um homem casado ou uma mulher casada que se envolve com outro parceiro ou uma outra parceira que não seu cônjuge. Mas não é tão somente isso. Deus disse: eu tirei vocês da terra do Egito, vocês não podem ter outros deuses, porque eu sou aquele que traz o que vai te alimentar, eu que te dou o pão, eu que te dou a água, eu dou a codornize, eu cuido das suas vestes durante os 40 anos, de forma que elas não envelheçam, eu cuido das suas sandálias, de forma que elas também não se envelheçam, eu sou o Deus que toma a providência, eu sou o vosso Deus. Sabedores disso, os sacerdotes, nas suas palavras, quando estão para abençoar o povo de Israel, eles dizem: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, o brilho do rosto do Eterno tem que estar sobre nossa face. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Ou seja, que Deus possa seguir olhando para cada um de nós na sua infinita misericórdia. Não adulterarás. A pergunta é: você se mantém fiel ao Deus de Abraão? Você se mantém fiel aos mandamentos que ele te entregou para a liberdade? Mandamento, obviamente, não é o que lhe traz salvação, mas são frutos de um salvo em Yeshua, nos méritos de Yeshua, no sangue de Yeshua. Pinhas sabia disso. E no seu zelo, ele atravessou o israelita e a mulher que contaminava o filho de Abraão com uma lança e matou aos dois. Com isso a praga cessou e, embora um número grande, 24 mil morreram, mas não todo o povo pereceu. Que as nossas atitudes sejam de reconhecimento, que as nossas atitudes sejam de amor, que as nossas atitudes sejam como de Pinhas ou Finéias. Não permitamos que nada do que existe, a parte do que serve a Deus, ou de onde se encontra Deus, possa adentrar os nossos corações e as nossas vidas. Seja definitivo, seja sempre grato ao Deus que te tira da casa da servidão, o Deus dos israelitas. Shalom Aleichem, lehitraot, até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, 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 Am Yisrael. Odavinu Hai, Odavinu Hai, Odavinu, Odavinu, Odavinu Hai. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.